Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque. Nós vamos tratar sobre o assunto de estudo orientado que nós temos feito em algumas aulas aqui pelo YouTube. Lembrando que essas aulas elas têm o objetivo de atender os alunos do Ari Parreiras, neste ano diferente, ano de pandemia. Mas é claro que todos que chegam a este vídeo são muito bem-vindos. Nós tratamos aqui, como outras vezes eu comentei, sobre como estudar. Algumas dicas simples e aqui, hoje em especial, nós vamos falar sobre gráficos. Como estudar e ver gráficos. Então nós vamos comentar um pouquinho deste artifício muito bacana, podemos dizer assim, do aprendizado. Nós já estamos na nossa quarta aula e, como eu disse, os gráficos. Os gráficos eles são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinadas informações, sobre determinada informação, ou numéricos. É muito visto na matemática, gráficos. Nem vou ousar aqui falar os conteúdos que matemáticas, mas os gráficos são isso. Existe gráficos de ações, para quem me acompanha nas aulas de estudo de educação financeira, em breve a gente vai ver alguns gráficos de ações, tá? E também para mostrar, os gráficos eles mostram padrões, tendências quantitativas no espaço de tempo. A gente vai aqui dar uma olhada em alguns gráficos para ilustrar essa importância, e a gente vai tentar ler um pouco os gráficos. E eu vou aqui chamar a atenção para alguns detalhes que a gente precisa ter de forma geral, quando a gente vai olhar um gráfico. Então aqui está um tema bem recorrente deste ano, a evolução da Covid-19. Nós estamos aqui mostrando o que é um período de tempo. Então uma coisa principal que você tem que observar quando você vai ver um gráfico: que tempo que está falando? Qual o período de tempo? Quais são as informações tratadas? A informação tratada, o tema principal é a evolução do Covid, então é uma doença. Qual o período de tempo? Nós estamos aqui entre 26 de fevereiro e 19 de março. Então, quase um mês de dados. E o que está mostrando? A evolução de casos confirmados. Não é de mortos, não é de curados, não é de possíveis casos, mas sim de casos confirmados. Dá para observar aqui que tem várias cidades, tantas linhas, mas 4 em especial: laranja, São Paulo; Rio de Janeiro em azul escuro; Brasília em azul claro; Recife em vermelho. E há uma diferença muito grande entre São Paulo e os demais. Então, o que uma pessoa, e é claro, não está errado, o que uma pessoa ela falaria? São Paulo tem muito mais casos. Só que quando a gente olha um gráfico, a gente tem que fazer algumas perguntas para ele. Que o gráfico é um resumo, o gráfico não é toda a história. Para poder contar toda a história sobre uma situação, vai ter um texto corrido, muitas vezes aliado ao gráfico. O gráfico é apenas um resumo, uma forma para poder auxiliar. Então, olhando, São Paulo tem muitos casos, sim, ok, mas qual é a população de São Paulo em relação aos outros estados? Então, São Paulo, ele tem a cidade de São Paulo mais de 12 milhões de habitantes. Só para vocês terem ideia, o estado do Espírito Santo todinho tem 3 milhões e meio aproximadamente. A cidade de São Paulo, sozinha, tem mais do que o triplo de habitantes que o estado inteirinho do Espírito Santo. Então, qual é a diferença entre o tamanho da população de São Paulo para o Rio, para Brasília, para Recife? Eu me arrisco a dizer que a cidade de São Paulo tem mais população
do que essas três cidades juntas. Mesmo assim, se somar os casos com essas três cidades, colocar em São Paulo, dá menos que 266 casos. Outra coisa interessante é qual é a relação de São Paulo com as demais. São Paulo tem aeroportos internacionais e que ligam a vários lugares do mundo, então a chance de vir casos aumentar o número de casos mais rápido que as outras cidades. Isso não é passar pano em São Paulo para dizer que São Paulo não estava errado, não estava não teve muito mais casos, muito mais rápido que outras cidades, mas é só uma coisa, algo que a gente tem que observar. Então é importante, quando a gente for ver um gráfico, a gente ter essa análise crítica. É isso que é o principal que eu quero passar para vocês hoje, né, quando a gente está falando sobre gráfico. Essas perguntas, não apenas olhar e, e concordar. Não, esse concordar não é dizer que o gráfico está errado, mas o gráfico tem algumas informações e tem outras informações que você vai ter que buscar em outros lugares. Né? Qual a população das cidades? Né? Esses casos, como surgiram? Então, algumas perguntas são respondidas pelo gráfico, outras vão surgindo. E é assim que o conhecimento vai sendo adquirido, né? Através de não uma informação solta, mas várias informações. Um gráfico aqui, né, mostrando o que não é certo, duas vezes, o que eu faço quando eu tenho que estudar, estudo quase nada, falo para todo mundo que tenho que estudar. É apenas um meme, mas além de estar errado, tá errado em outro sentido também, porque esse gráfico aqui não dá para identificar qual é a porcentagem de estudo. A gente vê que é mínima, não dá nem para enxergar comparado, mas um gráfico. E esse gráfico aqui deveria ter a porcentagem, não tem. É um meme, então não precisa dessas informações, é apenas para descontrair mesmo. Mas se fosse algo com base em estudo teórico, teria que ter. Produção de cana. Aqui nós temos produção de cana e etanol. Para quem não sabe, etanol é a base de cana de açúcar. Então nós temos produção de cana de açúcar do norte, evolução ano a ano, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Pode perceber que a produção está dando uma queda em milhões de toneladas. Rio Grande do Norte é um estado um solo, um clima propício à produção de cana-de-açúcar. E São Paulo também tem um solo propício à produção de cana-de-açúcar aqui no Sudeste. E nesse gráfico a gente vai mostrar muito São Paulo e o Brasil. Então aqui está as toneladas de cana de produção, milhões de metros cúbicos, desculpa, de produção de etanol, toneladas, nesse outro gráfico aqui. No gráfico que está mostrando Brasil e São Paulo, é em milhões de metros cúbicos de etanol. Olha, há um aumento da produção, mas em 2010, 2011, 2012, 2013, tem uma irregularidade, né? Aumenta. E o que eu quero chamar a atenção? Será que esses gráficos, apesar de mostrar lugares diferentes, mostra o que une, né? É que cana-de-açúcar e etanol, né? A cana-de-açúcar é que faz etanol, mas esses gráficos mostram lugares diferentes e um fala em toneladas, outro fala em milhões de metros. Será que tem uma relação? Quais as perguntas foram respondidas por esses gráficos? Quais surgem? Uma pergunta pode surgir. E eu espero que você também tenha pensado, será que essas quedas que aconteceram nos dois gráficos, será que é uma baixa produção devido a algum efeito climático, alguma crise? Então são algumas perguntas que podem surgir. Será que o mercado de venda de etanol estava fraco? Será que teve alguma doença que atacou a cana-de-açúcar no Rio Grande do Norte e no Brasil? Então, os gráficos, mesmo tratando assuntos, às vezes podem se unir.
Tá? É, esse é um ponto importante de se pensar. E aqui tem alguns tipos de gráficos. Em barra, tem fluxograma também, temos pizza e outros gráficos que eles podem ser utilizados para fazer várias análises, né? Dependendo do objetivo da sua análise, você vai ter um gráfico propício para um assunto ou outro. Então, os gráficos servem para facilitar e resumir informações. Eles não vão responder tudo, mas eles vão auxiliar. Se você tem alguma dificuldade com gráficos, entender gráficos, a dica é tentar sempre analisar. E se não conseguir, né, tente, mas se não conseguir, peça ajuda com seu professor, com alguém que entende um pouco mais de gráficos, porque eles são muito importantes e uma interpretação errada pode ter uma conclusão de uma ideia errada, e isso é ruim, não pode acontecer. Tá? Eu espero que eu tenha contribuído, né? O assunto é bem rápido mesmo, mas a gente vai a cada aula, né, aprendendo as melhores formas de estudar e contribuindo nessa caminhada do conhecimento ao longo da nossa vida. Um abraço, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, um abraço, até mais.